Diagramas de equilíbrio, introdução, regra das fases. Os diagramas de equilíbrio ou diagramas de fases são diagramas que mostram os equilíbrios entre fases em função da composição e da temperatura, ou eventualmente composição, temperatura e pressão. A composição pode ser expressa em um eixo para sistemas binários, ou seja, eu tenho dois elementos. Se eu disser o teor de um, eu vou saber o do outro, que é o complemento. Pode ser também que a gente tenha um sistema ternário com 3 elementos ou 3 componentes, e aí eu preciso de 2 números, o que a gente tem que representar no plano, e portanto o diagrama passa a ser espacial, a composição no plano, em um triângulo, por exemplo, e a temperatura no outro eixo. Nós apresentamos aqui 2 exemplos de composição versus temperatura. O primeiro exemplo é o sistema binário, chumbo e estanho. E o segundo exemplo, à direita, é um sistema ternário com 3 elementos genéricos, A, B e C, e sendo representada em perspectiva a chamada superfície líquidos, sobre a qual nós falaremos mais adiante. Além dessa questão de ser binário ou ser ternário, existe uma outra questão que é o tipo de componente. O exemplo que a gente deu era chumbo e estanho, mas eu posso ter um diagrama binário também entre 2 compostos. No exemplo aí, MgO e CaO. A gente traz também nessa apresentação, nesse slide, 2 exemplos de diagramas binários extremamente importantes. O exemplo da esquerda é o diagrama ferro-oxigênio, que apresenta os 3 óxidos de ferro encontrados na natureza, a hematita, Fe2O3, magnetita, wustita, a fase ferro do lado esquerdo. E é um diagrama muito importante para a gente entender e planejar a redução de minérios de ferro. Do lado direito a gente tem o diagrama ferro-carbono, é um diagrama metaestável, extremamente importante, tanto para que a gente planeje, como que a gente entenda a microestrutura dos aços. Desses exemplos, ficam 2 questões, pelo menos. Uma delas, nós falamos sobre a pressão, mas não representamos nada com pressão. Realmente, ao longo desse curso, a gente possivelmente vai ter pouca coisa envolvendo pressão, não porque ela não seja importante. Quando a gente tem gases envolvidos, isso é usual, é muito importante. A gente simplesmente está evitando para a gente começar as coisas pelo começo. E para sólidos e líquidos, o efeito da pressão é muito pequeno. Então a gente pode trabalhar com diagramas com pressão fixa, usualmente atmosférica, porque mudanças de pressão não vão afetar substancialmente esses diagramas. Outra questão é que a gente apresentou um exemplo com 2 componentes, outro com 3, mas a gente sabe que a maioria dos materiais tem mais do que 2 ou 3 elementos importantes. Um aço inoxidável, por exemplo, tem ferro, tem o carbono, tem cromo, níquel, molibdênio, tungstênio, nióbio e assim por diante, que são elementos adicionados propositalmente para obter o efeito X, efeito Y, etc., e além das impurezas. Apesar disso, trabalha-se intensamente com diagramas com apenas 2 ou com 3 elementos, e quando a gente precisa realmente reproduzir, entender alguma coisa com mais de 3 elementos, a gente continua usando diagramas de 2 ou 3 muitas vezes, e a gente aglomera um ou mais elementos num eixo só, ou então a gente pode trabalhar com diagramas de 4 elementos, que já são um pouquinho mais complicados, mas ainda dá para trabalhar no espaço. E por que a gente estuda diagramas de fase? Bem, os engenheiros de materiais, seja aqueles voltados para materiais metálicos ou cerâmicos, principalmente, um pouco menos os poliméricos, eles utilizam os diagramas de fase em todos os seus campos de trabalho. Eu listo aí alguns exemplos desses campos de trabalho, desde das matérias-primas,
com o processamento de minérios, a redução de minérios, por exemplo, um óxido sendo reduzido a um metal, ou um dado composto sendo transformado em outro composto de importância cerâmica, o refino, que é a purificação, ou então os processos já diretamente com os materiais na sua química correta, então a fundição, sintetização, os tratamentos térmicos, eletrodeposição, etc. A gente atua também diretamente em cima dos produtos. Esses processos geram produtos nos quais a geometria é importante, a microestrutura também é importante. Finalmente, a gente pode trabalhar em cima dos próprios produtos, por exemplo, analisando falhas, avaliando a corrosão. Tudo isso exige caracterização, desenvolvimento de seleção de materiais, desenvolvimento e seleção de processos. E os diagramas de fase, eles são importantes em muitas destas etapas, muitos desses campos de trabalho. Aí eu retorno com os dois exemplos do slide anterior, lembrando, o diagrama ferro-oxigênio é muito importante nesse início, nesses campos iniciais que envolvem as matérias-primas, a redução de minérios, etc. O diagrama ferro-carbono já é importante nas etapas de processo, na avaliação de microestrutura e mesmo na análise de falhas e de corrosão. Os diagramas, então, são representações dos equilíbrios entre fases. E o que é uma fase? Se nós formos para a Wikipedia, é uma região do espaço ao longo do qual todas as propriedades físicas de um material são essencialmente uniformes. Por exemplo, densidade, refração, magnetização, composição química e eu diria cor. Porque a gente está observando aqui, nós sabemos que a maioria dos materiais, ou muitos materiais pelo menos, são heterogêneos, e nós estamos olhando uma micrografia, ou seja, uma observação em microscópio de uma liga chumbo-estanho. E nós vemos dois tipos de região, uma região clara e uma região escura. A região clara, nós vamos aí para a legenda, são de uma fase chamada beta, rica em estanho, e a escura de uma fase chamada alfa, rica em chumbo. Então, cada uma dessas fases deve ter propriedades físicas uniformes ao longo do espaço. Vamos olhar essas duas fases no diagrama chumbo-estanho. Pelo aspecto da microestrutura, eu diria, isso a gente vai entender mais para frente, que ela tem uma composição em torno de 61,9% estanho. Eu marquei então essa bolinha vermelha para significar essa composição da liga. Vamos observá-la numa temperatura um pouco acima do ambiente, já que o diagrama não aparece na temperatura ambiente, só um pouquinho acima, 70 graus. Está ali a bolinha vermelha da liga, e à esquerda a fase alfa, a bolinha vermelha marca a composição de equilíbrio dessa fase alfa nessa temperatura, seria cerca de 3, 4% de estanho. A fase alfa é uma fase cúbica de face centrada. A gente vai dar uma olhada em cristalografia, vai falar sobre o que são essas estruturas, CFC, CCC, em outra apresentação. A fase beta já está no lado oposto. Ela é cúbica de corpo centrado, é muito rica em estanho e aceita um pouquinho de chumbo, cerca de 2%, então ela tem uns 98% de estanho. Mas vamos voltar lá para o diagrama. Esse diagrama com dois componentes, chumbo e estanho. Vamos olhar para vários pontos que seriam diferentes ligas em diferentes composições. A liga número 1, ela tem 70% de estanho e está numa temperatura elevada, por isso ela está no estado líquido. A liga 2, ela tem muito menos estanho, e mesmo que ela estivesse na mesma temperatura que a líquida, ela está um pouco abaixo, mas ela teria uma fase única, que é a fase alfa. Já a liga 3 é bastante rica em estanho, então ela vai ter
apenas a fase beta. Então são 3 campos de uma fase só. Os pontos 4, 5 e 6 estão em campos de 2 fases. O campo 6 corresponde a uma coisa que a gente já viu, ou seja, 2 fases alfa e beta. O campo 4, alfa e líquido, o campo 5, beta e líquido. O ponto 7 não parece pertencer a um campo, ele está em cima de uma linha. Só que é uma linha horizontal, reta. Então esta linha representa um campo. Que campo é esse? A gente vai ver depois. Antes disso, a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe os campos de uma fase só. A fase alfa, nós já dissemos, é um sólido cúbico de face centrada, que é formado ou por chumbo puro ou chumbo com um pouco de estanho. Como é que é isso? Um chumbo CFC com um pouco de estanho. O estanho substitui o chumbo nessa estrutura. Então, isso é uma solubilidade. Tal como acontece com açúcar na água também, a gente pode dissolver um metal em outro. E qual é o limite de solubilidade de estanho alfa? É dado pela curva solvos ou pela curva sólidos. Por exemplo, a 150 graus, o limite de solubilidade é 10,5% estanho em massa. O que acontece então se a gente fizer uma liga com mais do que isso? Com 20% estanho. Bem, a fase alfa vai ficar no seu limite de solubilidade, 10,5% estanho. Vai sobrar estanho, que vai fazer o quê? Para onde que vai esse estanho? Ele vai ficar todo junto, formando uma fase rica em estanho, que é a fase beta, está lá no lado oposto do diagrama, e que admite um pouquinho de chumbo. Então, a gente vai ter equilíbrio entre a fase alfa com 10,5% estanho e a fase beta com 2% chumbo. É isso que o nosso diagrama diz. Para uma dada liga, quais são as fases em equilíbrio em uma dada temperatura? Pode ser uma fase só, se eu estiver abaixo do limite de solubilidade, seria só alfa. Se eu estiver no outro extremo, seria só beta. Ou pode ser alfa mais beta. Se a gente mudar a temperatura, a gente tem outras possibilidades. A gente passa a ter líquido, alfa mais líquido, beta mais líquido, líquido puro. E a 183 a gente vai ter uma situação especial que a gente já vai ver. Bem, o que a gente falou para o campo alfa mais beta vale também para alfa mais líquido e beta mais líquido. Então nós já vimos uma fase, 2 fases, vamos ver 3 fases. Onde é que está esse campo? Eu já disse, ele é esta linha reta. Ele é formado por 3 pontos. A fase alfa com uma composição exata, 18,3% estanho, a fase líquida com 61,9% e a fase beta com 97,8%. E a temperatura é 183. Vamos entender melhor o que significa esse campo de 3 fases, acompanhando o que seria a solidificação de uma liga. A gente pega uma liga, por exemplo, com 30% estanho, está representada por essa flecha vermelha virada para baixo, representando que a gente vai resfriar essa liga. A gente vai partir do líquido. Então a gente parte, digamos, de 300 graus. Quando a gente chega em 255, a gente entra no campo alfa mais líquido. Então passa a ser possível a existência de alfa e os cristais de alfa vão se formando em quantidade cada vez maior, até que a gente chegue a 183 graus Celsius. Quando a gente chega lá, 73% da liga já está solidificada, é alfa. Como é que eu fiz essa conta? É a regra da alavanca, a gente vai ver depois. Mas eu ainda tenho líquido, bastante, 27%. Se a gente olhar logo abaixo de 183 graus Celsius, eu tenho apenas sólido, alfa mais beta. Mas eu não posso passar magicamente de uma situação em que eu tenho 27% de líquido para uma condição em que eu não tenho nenhum líquido. Então o que acontece? Eu preciso primeiro acabar com esse líquido para poder entrar no campo alfa mais beta. O líquido então vai começar a se transformar
em mais alfa, a gente já tinha alfa, vamos formar mais alfa e vamos começar a formar beta. Simultaneamente, do líquido vão surgir alfa e beta, até que o líquido se esgote, e aí a gente entra no campo de duas fases e a temperatura pode voltar a descer. A gente pode representar isso graficamente, são retas, mas não precisariam ser. A gente está retirando calor, então no primeiro trecho a temperatura vai abaixando por causa disso. Quando a gente chega a 255 graus, a taxa de abaixamento de temperatura muda. Por quê? O calor que está sendo retirado agora vai ser responsável por duas coisas. Uma, abaixar a temperatura. Segunda coisa, prever a saída de calor devido à formação de alfa, porque a formação de um cristal a partir de um sólido é uma reação exotérmica. Esse calor tem que ser extraído. Ou a gente pode inverter o raciocínio. Pelo fato de eu extrair calor, a reação pode acontecer. A gente chega a 183 graus Celsius, então, e começa a se formar alfa e beta. Novamente, eu preciso de retirada de calor para que isso aconteça. A temperatura não abaixa porque eu estou no equilíbrio invariante. Daqui a pouco a gente comenta essa palavra. Quando eu fico livre do líquido, a temperatura volta a descer porque eu tenho apenas duas fases. Eu posso representar as quantidades das fases agora, com o mesmo eixo de tempo. Inicialmente, até 255, eu tenho 100% de líquido. Quando eu começo a formar alfa, a quantidade de alfa aumenta, a de líquido diminui, a soma dá 100%. Depois, a 183 graus Celsius, o líquido diminui agora para formar tanto alfa como beta. Ele acaba no final ali de 183, e aí as quantidades de alfa e beta vão somar 100%, e elas podem variar um pouco ainda, em função das diferenças de solubilidade de estanho e de chumbo nas duas fases, com a diminuição da temperatura. Aquela reação que acontece a 183 graus Celsius, o líquido dando alfa mais beta, chama-se reação eutética. Ela é muito importante. Esse equilíbrio líquido alfa-beta chama-se equilíbrio eutético. Ou seja, é um equilíbrio que envolve duas fases sólidas e uma fase líquida cuja composição é intermediária a dessas duas fases sólidas. Ele é um dos chamados equilíbrios invariantes. Por quê? Quando a gente está nesse equilíbrio, a temperatura não pode mudar, nem a composição das fases. Nenhuma das três fases sai daquelas composições que a gente mostrou no diagrama. Nos sistemas binários, que é o que a gente está olhando agora, os equilíbrios invariantes envolvem três fases, mas no sistema ternário vão ser 4 fases e assim por diante. E quando a gente está no equilíbrio invariante, a gente não tem nenhum grau de liberdade, eu não posso definir nem composição nem temperatura. Quem define é a natureza. Então vamos falar de grau de liberdade, que seria a nossa vontade versus a vontade da natureza. A gente tem o poder total de definir a composição da liga, é só misturar a quantidade de chumbo com a de estanho que a gente quiser, fundir, pronto, está lá. Se a gente estiver num campo de uma fase só, a gente está definindo automaticamente a composição dessa fase, porque a fase tem a composição da liga, é uma só, né? Então eu tenho esse grau de liberdade, definir a composição da fase. E tenho também a liberdade de variar a temperatura, e eu continuo dentro do campo de uma fase. Então eu tenho 2 graus de liberdade. As duas flechinhas que estão representadas em volta do ponto azul. Já se eu vou para um campo de 2 fases, eu perco um grau de liberdade. Por quê? Se eu quiser definir a temperatura, a composição da liga está definida pela curva Solvos. A composição não só de alfa, mas é de beta também. Então, ou eu defino a temperatura, ou eu defino a composição de uma das duas fases. Então eu só tenho 1 grau de liberdade. Finalmente, quando a gente tem 3 fases, nós não temos nenhum grau de liberdade, como a gente já viu. Retomando um pouco a questão, nós havíamos mostrado MgO, CaO, chumbo, estanho. Do que a gente está falando?
estamos falando de componentes, tá certo? Então o sistema binário, ele tem dois elementos, mas ele pode ter dois compostos também. Então a gente vai usar sempre a palavra componente. Essa relação entre número de fases e número de graus de liberdade é expressa pela chamada regra das fases, que foi deduzida pelo Gibbs, um cientista norte-americano do final do século XIX. Ele disse que o número de graus de liberdade, L, é igual ao número de componentes, C, menos o número de fases, F, menos o número de restrições, R mais 2. Isso para pressão e temperatura livres, mas como a gente já viu que a gente está trabalhando com pressões constantes, a gente vai para o caso seguinte, em que o 2 vira 1. Aquele 2 era pressão e temperatura, agora eu tenho apenas temperatura livre, eu tenho 1 grau ali. O que é esse R? Daqui a pouco a gente vê. Então vamos primeiro trabalhar sem o R. Foi o exemplo que a gente fez, um sistema binário com dois componentes, nessa tabelinha aí. Dois componentes em três situações, uma fase, duas fases e três fases. O L vai resultar 2 para uma fase, ou seja, 2 graus de liberdade, temperatura em composição, 1 para duas fases, temperatura ou uma das composições, e, finalmente, 3 fases, nenhum grau de liberdade. Lembrando sempre que essas composições de que a gente está falando são composições das fases. Composição da liga a gente sempre pode definir. Mas o que interessa é se a gente consegue definir a composição da fase. E esse R, o que é isso? É o grau, o fato de existir alguma restrição. Eu vou dar um exemplo, é mais fácil isso. No diagrama CaO-MgO, ele tem a mesma cara do chumbo estanho, então a gente pode ser considerado binário, com dois componentes, CaO e MgO. Mas eu posso considerar também que isso é um diagrama ternário, cujos componentes são os elementos, cálcio, magnésio e oxigênio, e uma restrição. Restrição que define que eu estou apenas nesse diagrama, não em outras composições. Ou seja, seria que o teor molar de oxigênio deve ser igual à soma dos teores molares de cálcio e magnésio. No extremo do magnésio, do MgO, o teor molar de oxigênio é igual ao do magnésio. Um magnésio para um oxigênio. No extremo oposto, um cálcio para um oxigênio. E no meio do caminho, igual a da soma dos dois. Aí, se a gente aplica a regra das fases, vai dar tudo igual, porque aumenta o número de componentes para 3, o número de fases é o mesmo, mas eu coloquei uma restrição. E, portanto, o número de graus de liberdade vai dar 2, 1 e 0 novamente. E não poderia ser diferente porque a gente está falando do mesmo diagrama, aquele que está desenhado ali em cima. Se a gente fosse entrar no ternário, de verdade, com outras composições fora dessa faixa, aí a coisa muda. E de onde é que surge essa regra das fases? Na verdade, é a mesma origem do diagrama. Falar do diagrama e da regra das fases, a gente está falando da mesma coisa. Os diagramas de equilíbrio, a palavra equilíbrio se refere a equilíbrio termodinâmico. Os diagramas são feitos supondo equilíbrios com pressão e temperatura constante. Como assim temperatura constante? Eu não estou variando a temperatura? Sim, eu estou. Mas eu considero o equilíbrio para cada temperatura. Eu olho o equilíbrio naqueles diagramas na horizontal. Aí eu penso nessas várias temperaturas, eu penso conjuntamente nelas e posso pensar numa solidificação. Mas o meu critério de equilíbrio é aplicado em uma temperatura específica. Bem, quando a gente tem pressão e temperaturas constantes, e na ausência de outros trabalhos que não o volumétrico, sem trabalho elétrico, então não estou falando de eletrólise, nada disso, sem trabalho magnético, nessa situação, o critério de equilíbrio é a mínima energia livre de Gibbs. Isso corresponde a dizer que o potencial químico, μ, de cada elemento deve ser igual em todas as fases.
Potencial químico, a gente se lembra que é a derivada da energia livre de Gibbs em função da composição, do teor de cada elemento. Então, o potencial químico de A é a energia livre de Gibbs de A na fase em questão, em função da concentração de A. Então, se ela deve ser igual em todas as fases, para o elemento A, o potencial químico de A em alfa tem que ser igual ao potencial químico de A em beta. Então, se a gente só tem duas fases, isso dá uma equação. Se são três elementos, vão ser três equações. Se eu tivesse duas fases, se eu tivesse três fases, eu teria duas equações para cada fase. Então, no total, eu teria F menos uma equações para cada componente e para C componentes, C vezes F menos 1. Assim, o número de relações é esse número mais R, que é o número de restrições. Cada restrição é uma relação também. Já o número de variáveis é dado pelo número de composições das fases, e esse número de composições corresponde ao número de fases vezes o número de componentes menos 1. Então, se eu tenho dois componentes, eu consigo exprimir a composição com um número só. Por isso que é componentes menos 1. Bem, o número de variáveis é esse número de composições e mais 2, onde esse 2 corresponde à pressão e temperatura. O número de graus de liberdade é o número de variáveis menos o número total de relações. Então, a gente subtrai aquelas expressões FC vezes C menos 1 mais 2, menos C vezes F menos 1 mais 2, vai dar FC, CF, várias coisas que se anulam, e a gente acaba ficando com C menos F menos R mais 2. Se a gente tirar fora a pressão, C menos F menos R mais 1. E pronto, está demonstrado. Então a gente finaliza com um comentário importante. É o seguinte, a gente viu, ao falar da regra das fases, que o diagrama de equilíbrio está totalmente baseado em termodinâmica, e a termodinâmica, em especial a segunda lei, ela não necessariamente ela diz que alguma coisa vai ocorrer. Pelo contrário, ela diz que uma coisa pode ocorrer. Existe liberdade termodinâmica para ocorrer ou não. Assim, um diagrama de equilíbrio ele pode não ser obedecido. Se ele for obedecido, a gente vai estar no equilíbrio, a gente vai estar na mínima energia livre. Mas a gente pode não estar nela e permanecer um longo tempo fora do equilíbrio. Ainda assim, o diagrama de equilíbrio, mesmo nessa situação, é extremamente importante. Aqui ele mostra uma situação limite, ou eventualmente ele pode até mostrar aquela situação em si, que é o caso, por exemplo, do diagrama ferro-carbono. O diagrama mais frequente, que é usado para os aços, ele não é um diagrama de equilíbrio, porque o diagrama de equilíbrio deveria ter a fase grafita. Mas os aços não têm a fase grafita. Eles têm o carboneto Fe3C, que é mais fácil de ser feito, exige menos difusão que a grafita. Então, tanto do ponto de vista prático é possível a gente determinar os dados de um diagrama de fase metaestável como esse, como do ponto de vista teórico. Basta ignorar a existência da grafita e pronto.